Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai dar início com vocês à nossa primeira videoaula, da disciplina de reprodução e obstetrícia animal. Então, até o momento, a gente estava conversando com vocês sobre transferência de embrião em bovinos e o foco principal era falar sobre a parte da superovulação, né? Então, esse é um grande diferencial quando comparado à espécie equina, aonde a gente percebeu que para a espécie equina não é possível realizar o processo ali de superovulação. Para que a gente consiga realizar a superovulação para a espécie bovina, a gente tem que ter em mente alguns conceitos, né? Talvez o principal deles seria saber qual hormônio deve ser utilizado, em qual momento deve ser feito, né? Esse momento, ele é inerente ali à fase da dinâmica da onda folicular. Então, a gente conhece ali que uma onda folicular, ela é composta por três fases: uma fase de recrutamento, uma fase de seleção e uma fase de dominância. Se eventualmente a gente pensar em fazer uma superovulação em fase de dominância, não faz relação, né? A gente percebe que numa fase de dominância é possível verificar a presença somente do folículo dominante e os folículos subordinados, eles já sofreram o processo de atresia. E o principal objetivo da superovulação é tentar aproveitar a maior população possível dos folículos subordinados. Sendo assim, o melhor momento realmente é no início da onda folicular, ou seja, na fase de recrutamento, ou seja, antes da fase de seleção do folículo dominante. O hormônio utilizado é o hormônio FSH, né? Lembramos que esse hormônio é o hormônio responsável em fazer a estimulação do crescimento dos folículos. Então, tem toda a lógica a gente fazer o uso desse hormônio. Do ponto de vista comercial, a gente consegue encontrar dois princípios ativos, ou melhor, dois nomes comerciais, né? Porque o princípio ativo realmente é o hormônio FSH. Os nomes comerciais disponíveis são os hormônios Clusat e o Foltropin. Tá? Repito a vocês que ambos são fonte ali do FSH. Se a gente for utilizar o hormônio Clusat, a dose utilizada, ela varia de 250 até 750 unidades internacionais. Se eventualmente for o Foltropin, seria num intervalo de 140 a 400 miligramas. A gente percebe que é um intervalo muito grande, né? Então, dessa forma, daqui a pouquinho vai ser mostrado uma tabela a vocês, que baseado nessa tabela, a gente vai acabar definindo se a gente vai usar o extremo inferior ou o extremo superior para fazer a superovulação nessa fêmea, tá bem? Então, vamos seguir. Aí. Após a gente ter definido qual é a dose a ser utilizada, né, a partir disso, né, a partir do momento que a gente define qual é a dose cheia, ou seja, o 100%, essa dose 100%, essa dose cheia, ela será realizada em 4 dias consecutivos, beleza? São doses decrescentes e, além de elas serem decrescentes, são 2 vezes ao dia. Então, por exemplo, né, a recomendação, a gente acaba utilizando ela como está exposto nesse slide. Então, no primeiro dia, a gente vai fazer 40% da dose total, onde 20% é feito pela manhã e 20% é feito pela tarde. No segundo dia, o objetivo é fazer 30% da dose total, ou seja, 15% pela tarde e 15% pela manhã, tá? Terceiro dia, 20% da dose, 10% pela manhã e 10% pela tarde, e aí finalizamos ali com 10% da dose cheia, 5% pela manhã e 5% pela tarde. Vocês percebem que no terceiro e no quarto dia será feito o uso também da prostaglandina, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender que esse protocolo de superovulação, ele se encontra dentro de um protocolo de IATF que a gente já comentou com vocês. Aquele protocolo básico que tem 10 dias de duração, né? Aonde no oitavo dia a gente faz de maneira obrigatória a prostaglandina, tá bem? E a gente vai perceber que o oitavo dia da IATF vai acabar coincidindo com o quarto dia da superovulação. Tranquilo? Se eventualmente alguém não entendeu, daqui a pouquinho a gente vai traçar uma linha do tempo para vocês e a gente vai perceber como realmente isso aí acaba funcionando na prática, tá? No momento, eu quero que fique claro para vocês que a superovulação ela é realizada no início da onda folicular, ou seja, numa fase de recrutamento, que o hormônio utilizado é o hormônio FSH, que a gente vai fazer a utilização do hormônio em 4 dias consecutivos, onde são doses decrescentes, e será feito metade pela manhã e metade pela tarde. Tranquilo? A gente percebe nessa tabela, então essa tabela aqui, ela é inerente ao hormônio Plusat, né? A gente percebe que o Plusat,
Então, vamos pegar uma ferramenta aqui, ó, ela ajuda bastante a gente. Então, que o hormônio Plus-Et, a gente utiliza ele em unidades internacionais, tá bem? E aí, essa tabela, ela faz essa correlação do Plus-Et, olha lá. Então, a gente percebe que a dose cheia, o 100%, varia de acordo com a raça e de acordo com a categoria animal e de acordo com a aptidão, tá? Quais são os extremos? Se a gente tiver uma novilha, beleza, que é aptidão para corte, ou seja, Nelore ou Brahma, seria o indivíduo que menos hormônio vai acabar utilizando. Se for uma vaca com aptidão para leite, ela vai acabar utilizando mais hormônio, tá bem? Então vamos lá. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, novilha. Então, se é uma novilha, ela já vai acabar utilizando menos hormônio. E usa menos hormônio ainda quando ela tem aptidão para corte. Tá? Que são esses casos aqui. Ó. Então, vai usar, por exemplo, 200 unidades internacionais até 260 unidades internacionais. Se for a sua primeira superovulação, a gente orienta que seja feita a dose inferior, tá? Aí, numa segunda superovulação, a gente acabaria utilizando uma dose um pouquinho maior e veria a produção embrionária. Se a produção embrionária aumentar, é recomendado que numa terceira superovulação você suba mais um pouquinho ali a dose para tentar definir qual é a dose para esse indivíduo. Se eventualmente na sua segunda superovulação a produção embrionária ela não subir, isso quer dizer que a sua dose é a dose utilizada na primeira superovulação. Beleza? Outro exemplo, se a gente for pegar uma fêmea bovina da raça holandesa, porém ela já é uma vaca. Se ela já é uma fêmea adulta, uma vaca, a gente vai acabar utilizando mais hormônio quando comparado ali a novilha com aptidão para corte. Limite inferior e limite superior. Então, não esquecer de sempre iniciar com o limite aqui inferior. Tranquilo? Outro ponto que eu acho que eu já havia comentado na sala de aula para uma das turmas, a superovulação, quando a gente utiliza ela, quando a produção de embriões ela será in vivo, tranquilo? Se a produção ela for in vitro, o trabalho que a gente tem é fazer a aspiração do folículo na fêmea, né? Obviamente, aonde os oócitos coletados serão mandados ao laboratório, e em laboratório eles serão maturados, fecundados e por aí vai, aonde não foi feito nenhum protocolo hormonal na fêmea lá a campo. Se a gente for fazer a produção em vivo, aí sim, a gente acaba trabalhando com a superovulação, porque a superovulação, ela fornece em média de 5 a 6 embriões viáveis. Então, por isso que a gente acaba trabalhando com esse procedimento. Se for adotada essa medida de fazer a superovulação, a recomendação é que a gente faça 2 a 3 superovulações nessa fêmea e emprenhe ela. Sendo que o intervalo entre uma superovulação e outra é em torno de 30 a 45 dias, tá bem? Se eu fosse fazer um comparativo com a aspiração folicular para tentar fazer a produção in vitro, o espaço entre uma aspiração folicular e outra seria em torno de 15 dias. Então, dessa forma, a gente percebe que a aspiração folicular vinculada à PIV, que é a produção in vitro, ela tem mais vantagens quando comparada à superovulação, que é vinculada à produção in vivo. A gente percebe que a aspiração você aspira a cada 15 dias e a superovulação você vai acabar superovulando a cada 30, 45 dias, sendo que vai repetir 2 a 3 vezes superovulações e tem que emprenhar a fêmea, tá? Outro detalhe, não esquecer que quando a fêmea emprenha, ainda é possível fazer a aspiração dos seus folículos, tá? Isso faz possível perante ao fato do ovário ainda se encontrar num ponto passível de aspiração, né? E isso vai ser mais ou menos até o terceiro mês de gestação, tá? Então, infelizmente, vocês têm que imaginar isso. Então, até o terceiro mês de gestação, o ovário ainda é acessível, né? Perdão, a gente ainda consegue acessar esse ovário via transetal e ainda proceder à aspiração, né? Então, realmente, a PIV, ela acaba trazendo para nós aí uma série de vantagens, tranquilo? Acredito que numa próxima aula com vocês, videoaula, a gente vai falar sobre essa PIV aí, que é tão falada nos dias atuais, ok? Então, seguimos. Então, vamos aos protocolos, tá? Eu vou acabar comentando com você sobre 3 protocolos, são 3 protocolos ali
que são conhecidos, mas dos três, um deles que acaba sendo mais conhecido, tá bem? Um deles, que eu acho que até é o primeiro que eu vou comentar com vocês, é um protocolo que ele depende de palpação transetal, ele depende de observação de cio da fêmea, então acaba sendo um pouquinho aí inviável, tá? Então vamos a ele. Então vamos lá. Então nesse primeiro protocolo, o D0, né, que está representado aqui para vocês, vamos pegar o lápis aqui. Então, o D0, ele representa para nós o início do protocolo, não é o dia da ovulação, não esqueço dessa informação, tá? E como que eu vou definir como D0 para início do meu protocolo? O que que a gente tem que ver? A gente tem que ver o cio da doadora, tá? Se, por exemplo, a doadora, ela abriu o cio hoje, isso quer dizer que no mais tardar amanhã ela está ovulada. Então, se ela está ovulada, ela vai formar um corpo lúteo e vai dar início ali a uma fase luteal, ok? Qual que é a segunda recomendação? Vou trocar aqui. Então, a segunda recomendação é essa. Entre o dia 8 ao dia 11, após a identificação do cio, a gente vai palpar essa fêmea. Se a gente identificar o corpo lúteo, a gente vai iniciar o processo ali de superovulação. Então, isso aqui é fisiologia pura. Então, a gente vai ter que relembrar o seguinte. Se aqui, no dia zero, ela próxima ao dia zero, ela teve a ovulação, eu só estou palpando ela 8 dias após, isso quer dizer que do dia zero ao dia 8 houve a primeira onda folicular. Não esqueçam que a fêmea bovina tem 2 ondas foliculares, tá certo? Ela teve uma primeira onda folicular, aonde essa onda folicular ela não foi utilizada, tá? O porquê disso? Porque alguns trabalhos afirmam que a segunda onda de crescimento folicular ela tem uma maior quantidade de folículos recrutados. E aí isso acaba favorecendo o processo ali de superovulação, tá? Então essa seria a lógica, tá? Então repetimos a vocês. No dia zero, ela teve o processo ali de ovulação, tá bem? Ela provavelmente teve início de uma onda de crescimento folicular, tá? Vamos colocar para vocês aqui, ó. Então, dia zero, ela teve provavelmente a ovulação, e aqui mais ou menos no dia 2, dia 3, teve início a primeira onda de crescimento folicular, né? Gerou um folículo dominante próximo ali do dia 7 e do dia 8, que sofreu atresia. Essa foi a primeira onda de crescimento folicular que a gente não teve interesse em fazer a utilização do mesmo. A gente não utilizou essa onda porque a primeira onda recruta uma menor quantidade de folículos. Tranquilo? Aí, a partir do dia 8, né, do 8 em diante, vai ter início uma nova onda de crescimento folicular, que é a segunda onda. A gente está usando essa segunda onda porque a quantidade de folículos recrutados é maior quando comparada à primeira onda, tá bem? Então, vocês percebem ali que o nosso trabalho é muito mais problemático até, porque além de você ter que se deslocar até a propriedade, talvez você vá lá, palpe e perceba que não é o momento de iniciar a superovulação. Então, entendo que esse protocolo, ele é vinculado à sua palpação transetal, você tem que identificar a presença do corpo lúteo e tem que identificar a fase de recrutamento, tá? Feito isso, né, se a gente realmente conseguir fazer essa identificação, e aí sim inicia a superovulação. Lembra que a superovulação ela é composta por 4 dias consecutivos, doses decrescentes, e 2 doses, uma pela manhã e uma pela tarde. Então, está lá. Então, a gente iniciou o processo ali de superovulação, aonde a gente fez metade da dose pela manhã e metade da dose pela tarde. Lembro que a dose cheia, ela vale 100%, e no primeiro dia a gente acaba fazendo 40% da dose. Então, se é 40%, vai ser feito 20% pela manhã e 20% pela tarde. No segundo dia, o que o protocolo nos afirma? Faça 30% da dose. Então, se for 30% da dose, eu vou fazer 15% pela manhã e 15% pela tarde. Terceiro dia da superovulação, a recomendação é faça 20% da dose. Se é 20% da dose, a gente vai fazer 10% pela manhã e 10% pela tarde. E aí, finaliza, né, com 10% da dose, onde será feito 5% pela manhã e 5% pela tarde. Percebam o seguinte, que na terceira dose foi feita uma dose de prostaglandina, tá, pela tarde,
e foi feita uma dose de prostaglandina pela manhã. Por que isso? É simplesmente porque quando você iniciou o protocolo, essa fêmea tinha um corpo lúteo. Se a gente não fizer, não projetar, não programar a luteólise desse corpo lúteo, todo o protocolo vai por água abaixo, não esquecer que o corpo lúteo produz progesterona e acaba impedindo a liberação do hormônio LH, que é fundamental para que a ovulação ocorra. Tranquilo? Então, essa prostaglandina simplesmente elimina o corpo lúteo, finaliza a fase luteal dessa fêmea e dá início ali a uma fase folicular. Tranquilo? Então, a partir desse momento, a partir do 14º dia do início do protocolo, a fêmea ela vai abrir cio, tá? E aí, como ela vai abrir cio, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma dose de GNRH. Lembramos que o GNRH, nesse momento, ele tem o papel de fazer a indução da ovulação, tá? Professor, posso pensar em usar benzoato de estradiol? Ó, poderia ser uma alternativa se não fosse uma fêmea doadora que foi superovulada, tá? Não esquecer que nesse momento a gente tem vários folículos dominantes, então realmente eles precisam de uma grande carga, uma grande ação hormonal. Quem faz isso perfeitamente é o GNRH. Se você fizer o benzoato de estradiol, por mecanismo de feedback positivo, ele pode fazer a liberação do LH, mas não de maneira tão efetiva quando comparado ao hormônio GNRH. Tranquilo? Feito ali o GNRH, a orientação é que 12 horas após a aplicação do GNRH, você faça a inseminação artificial, a primeira inseminação artificial, tá? Quem está com material aí, até anote, porque não tem continuação do que eu vou relatar agora a vocês. Então, aqui foi feita a primeira inseminação artificial. O que que a gente orienta? Que nessa primeira inseminação artificial, você vá lá e faça mais uma dose do hormônio GNRH, tá? Já foi feita uma aplicação inicial, né, como vocês podem ver aqui em cima, né? 12 horas depois vocês inseminaram e nessa primeira inseminação mais uma dose de GNRH, tá? Para que a gente tenha uma garantia e talvez até aumente a taxa de ovulação. E quando vocês fizerem a utilização dessa segunda dose de GNRH, programem uma segunda inseminação artificial. Então, aqui no dia 16, pela manhã, tá um pouquinho ruim de escrever aqui, mas vai dar tudo certo aí, tá? Então, no dia 16 pela manhã, segunda inseminação artificial. O porquê disso? Lembrar que as ovulações, elas não são sincrônicas, elas são assincrônicas. Então, se a gente fizer o uso de 2 doses de GNRH e 2 inseminações artificiais, a gente aumenta a chance das ovulações e também aumenta a chance ali de fecundação. Beleza? Depois disso, o seu trabalho com a doadora, basicamente, ele finalizou, né? Ele terminou. E aí, nesse momento, a gente só vai ter que programar o dia da coleta e da transferência de embrião. Para definir o dia da coleta, a gente vai se basear no primeiro dia da inseminação artificial. Então, se no dia 15 do início do protocolo a gente fez a primeira inseminação artificial, a gente vai contabilizar mais 7 dias para fazer a coleta e a transferência. Tá? Então, nesse nosso protocolo, vamos só apagar aqui, beleza. Ó. Então, nesse nosso protocolo, 15 mais 7 vai cair a coleta no dia 22, após o início do protocolo. Tranquilo? Se eventualmente vocês tiverem dúvidas, anotem aí. No finalzinho dessa aula, dessa apresentação, a gente vai abrir um chat e a gente vai fazer as devidas discussões. Beleza? Repito a vocês, esse não é um protocolo muito aplicável, porque ele depende de palpação transetal, depende de você ir até a propriedade, tá? Qual que é o melhor protocolo? Qual que é o protocolo aí que se adequa mais à nossa realidade? É esse segundo protocolo, que a essência dele é um protocolo de ATF. Vocês lembram que quando a gente fazia o protocolo de ATF, a gente iniciava colocando um implante de progesterona e fazendo uma dose de benzoato de estradiol. Essa combinação, mas especialmente o hormônio benzoato de estradiol, ele tem duas funções quando utilizado no início do protocolo. Ou ele pode fazer um feedback positivo para LH e promover uma ovulação se tiver um folículo dominante, ou pode fazer um feedback negativo para FSH e promover a atresia dos folículos subordinados. Independente se foi por atresia ou por ovulação, a gente tem que entender que a onda folicular zerou, tá?
Então, tudo que era população de folículos que existia nesse ovário, elas não existem mais porque o hormônio, ele deu conta ali de zerar a onda. A gente usa exatamente esse termo, tá? Então, se a onda zerou, é fisiológico que dentro aí de 2, 3 dias, 4 dias às vezes, tem esse início uma nova onda. Então, se é uma nova onda, a fase de recrutamento. E por ser recrutamento, esse é o momento pela qual onde a gente vai acabar iniciando a superovulação. Então, vocês conseguem entender que o protocolo de superovulação, ele está dentro do protocolo de ATF, tá bem? Se fosse um protocolo de ATF